Vida discipular, porque toda vida tem um propósito. De segunda a sexta, no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, a partir das 20h30 às 21h. Espero que você esteja bem nesse tempo que estamos vivendo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre vida com propósito. Toda vida tem um propósito. E se você não tem acompanhado nossos estudos, eu convido você a entrar no nosso portal, no YouTube. Ali nós estamos com todas as séries, as mensagens, falando exatamente sobre vida com propósito. Nós devemos ter em torno de 32 a 33 estudos, vídeos, desde quando nós começamos, todos os dias de segunda a sexta, falando aqui no portal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, sobre vida com propósito. Eu sou o pastor Eliseu Rocha e é um prazer estar com você nesta noite. Eu já convido a você que está chegando, deixa o seu oi, deixa o seu boa noite e não esquece de acertar o dedo no joinha e também se inscrever no canal, né? Essas informações são importantes porque nos ajudam a crescer a nossa audiência, a ter mais visibilidade e principalmente mais inscritos no canal. Então sempre que você compartilhar, pede a pessoa para atacar o dedo no joinha e também se inscrever no nosso portal. Tem muito conteúdo lá, estudo bíblico, nós temos os cultos de domingo, né? As pregações da manhã, as séries de mensagens ruínas gloriosas, que nós começamos exatamente agora em 2021, são 7 pregações, tanto pela manhã como à noite, né? Foram gravados e estão disponíveis para você que quer crescer um pouco mais com a palavra de Deus. Então esses encontros nossos aqui, Vida com Propósito, é para falar um pouquinho sobre os objetivos de nossa vida. Há muita gente aí que acha, né, que a vida já não faz mais sentido, que não precisa mais viver, outros têm desânimo, né, de viver e procuram um suicídio. E nós estamos aprendendo com a palavra de Deus que nossa vida ela tem um propósito. Todas as coisas foram feitas por Ele quem? Deus, né? E sem Ele nada do que foi feito se fez, e nós temos que entender que esse princípio parte de Deus para nós e também no nosso nascimento, né? No nosso desenvolvimento neste mundo. Você estava no ventre de sua mãe e Deus viu você, Ele sabia muito bem quem você seria e os seus dias, diz a Bíblia, está contado diante do céu. Então nada foge ao controle de Deus e dentro desse propósito nós vamos caminhar hoje com mais um assunto para o nosso crescimento e desenvolvimento, tá? E aí nós vamos falar sobre o seguinte tema: como agem os verdadeiros servos de Deus. Nós falamos ontem sobre a importância da forma. Todos nós temos uma forma, temos uma qualidade e temos que aplicar essa qualidade na obra de Deus, né? Na vida. Então há pessoas que têm dom para música, pessoas que têm dom de relacionamento, né, de bater papo, carismático. Há pessoas que têm dom para matemática, para física, têm dom de administrar. Então essas coisas são qualidades e formas que nós temos e precisamos aplicar isso no reino de Deus, porque nós fomos criados com um propósito, é para a glória dele. Então se você está em casa sentado, está na igreja sentado no banco e não se envolve com nada, preste atenção nisso. Você tem uma forma, você tem um objetivo e é preciso que você entenda todo esse processo chamado de Deus em nossa vida. E o texto que nós vamos usar, Marcos capítulo 7, versículo 16, que diz o seguinte: quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos 10, 43. Mateus 7,16 também diz: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Então, nós vamos observar que servimos a Deus ao servir os outros. Isso é algo fundamental na vida cristã. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que o mundo que nós vivemos é um mundo completamente egoísta. É um mundo completamente voltado para a sua individualidade. As pessoas que não têm essa visão cristã, elas pensam que tudo é ela, né? Tudo é para o prazer, para a alegria. Essa visão de posse, de prestígio, de sucesso, de posição, elas esquecem que nós fomos chamados para servir as pessoas, servir o próximo. E Deus nos deu a qualidade, Deus nos deu habilidades para exatamente cuidarmos das pessoas. Então, infelizmente,
essa sociedade, ela busca o quê? A posição social. Ela busca o crescimento, ela busca o desenvolvimento, ela busca o sucesso. E o reino de Deus não é assim. A Bíblia vai dizer: se aquele que quer ser maior deve se tornar servo. Mateus 10, 43. Então é um pensamento completamente invertido, essa sociedade, e comparado com aquilo que Deus tem para nós. Então, embora conhecer sua forma, olha o que diz o texto, seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal a sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer as outras necessidades. Então o texto vai dizer o seguinte: olha, Deus te deu uma forma, Deus te deu uma habilidade. E se você for uma pessoa egoísta, você vai usar essa habilidade só para o seu bem-estar, só para o seu sucesso, só para a sua glória. E é isso que nós estamos querendo estudar e aprender. As habilidades, os dons que Deus nos deu, é para ser usado, mas também é para servir. E é por isso que no reino de Deus nós não temos, assim, pessoas mais importantes do que as outras, ou se tem, não deveria ter, porque todos nós somos irmãos. Existem habilidades. Existe aquele que serve na portaria, no som, na música, toca instrumento, canta, prega, ensina, acolhe pessoas, faz estudo bíblico, é um evangelista. Nós temos gente que trabalha com patrimônio, cuidando das coisas antes de você chegar na igreja. Muita gente não sabe, mas a igreja ela funciona a semana toda para que no domingo ela esteja impecável. E você tenha água, você tenha um bebedouro, você tenha uma cadeira para sentar, a luz esteja no lugar, a iluminação esteja boa, o som esteja perfeito, a salinha das crianças tenha o seu atendimento, a sala de aula tenha apagador, lápis. Como isso acontece? Porque tem alguém que está servindo. Tem alguém que durante a semana está indo lá consertar aquela parede que caiu ali a tinta, caiu ali o pedaço do reboco. E ele vai lá providenciar alguém que conserte aquilo antes do domingo chegar. Algumas pessoas chegam na igreja, nossa, a igreja é bonita, bem cuidada, mas é porque tem gente servindo o reino de Deus. E nós servimos no coletivo, ninguém serve sozinho. E é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Você precisa descobrir qual é a sua habilidade. E a sua habilidade é para servir a Deus e ao outro. Ela não pode ser só para você ganhar dinheiro, descansar, passear e se divertir. Nós temos que abrir mão também para cuidar do outro. Então a sua forma revela o seu ministério, mas seu coração de servo revelará a sua maturidade. Aí que está também uma questão. Há pessoas que têm dons e talento e às vezes sobe para a cabeça. Fica vaidoso, se acha melhor do que o outro, se acha mais perfeito. E o que acontece? A pessoa perde a visão do reino, porque o reino é servir. Jesus disse em Mateus 10, 43, quem quiser ser o maior deve se tornar servo. E exatamente essa é a proposta do nosso ensino. É possível servir a igreja a vida inteira, sem jamais ter sido servo. Você pode frequentar a igreja, mas será que você realmente foi servo ou está sendo servo? Isso são coisas que nós temos que discutir. Então vamos agora andar por alguns pontos que eu vou colocar para vocês em relação a como o verdadeiro servo deve servir. Primeiro, os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam, às vezes, quando dá. Não. Servo que é servo, ele está sempre à disposição para servir. Não tem tempo ruim. Recebe alguma ligação, irmão, olha, está acontecendo um negócio aqui na igreja, preciso da tua ajuda. Meu irmão, é para agora. Está disponível? Pode ir, vai lá e faz. Olha, nós temos uma obra na igreja, estou precisando de voluntário aqui para lavar o templo. Não, deixa comigo, assim que eu chegar do trabalho eu estou aí. Por que nós temos essa visão? Porque o reino de Deus é para servir, é para cuidar, é para amparar. Então quando nós escolhemos líderes, gente tem que assumir diretoria na igreja.
Olha só, tem gente para cuidar de criança, cuidar de idoso, cuidar dos adolescentes, cuidar da terceira idade. Eu preciso de gente aqui para montar um conjunto de música para o culto da igreja. Tudo isso é contar com a disposição dos servos. Porque se todo mundo cruzar os braços, não vou fazer não. Então, não tem. Ok? Então é assim que funciona. A igreja é feita de servos e se tem gente disponível, tem trabalho. Sempre. Segundo, os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Isso é muito interessante. Ele não precisa esperar ninguém chamar. Ele vai lá e se prontifica e faz acontecer. O problema é que tem muita gente que só quer o microfone. Muita gente só quer status. Muita gente, eu digo assim, num contexto geral, quer só ter uma posição de destaque. Mas o verdadeiro servo, ele trabalha por trás dos bastidores. Ele está atento às necessidades. Ele sabe, olha, está precisando de alguém, eu estou aqui, pode contar comigo. Ele vê uma necessidade, opa, sou voluntário, eu não sei fazer, me ensina que eu ajudo. Então essa é a visão. Então os servos que é comprometido e que serve realmente, ele está atento. Ele não espera alguém chamar, ele já se coloca à disposição, porque ele tem uma habilidade, ele tem um dom, ele tem um talento, ele quer servir a Deus. O verdadeiro servo faz o melhor que podem com o que tem na mão. Aí também tem um negócio muito bacana. Servo que é servo não bota desculpa. Ele faz acontecer com o que tem. Ok? Isso é uma realidade. Às vezes a gente se depara com pessoas que você vai pedir ajuda, ela se prontifica, ela, não, conta comigo. Aí você vai falar, mas eu só faço se tiver isso. Eu só faço se tiver aquilo. Se não tiver aquilo, não dá para fazer. Mas como não dá para fazer? Como não dá para fazer? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se não tem cartolina, vai com papel. Se não tem caneta, vai com lápis. Se não tem computador, vai com bloco de anotação. Mas tem que ir. Então, o verdadeiro servo, ele se prontifica a ajudar exatamente com aquilo que tem. É claro que se a igreja pode, não há problema nenhum da igreja comprar um caderno, comprar um computador, isso aí eu estou dando só exemplo. Mas tem coisas que às vezes as pessoas viajam, para servir a Deus. Eu lembro no meu tempo, aí eu estou falando já como velho, acho que eu estou ficando velho mesmo. No meu tempo, evangelismo, rapaz, você ia com a caixa de som, um violão, um microfone com um fio. E não tinha tempo ruim. Agora você vai falar, e eu estou dando um exemplo de algumas situações. Você vai falar em um culto ao ar livre, não, tem que ter o aparelho tal, tem que ter a caixa de som amplificada, tem que ter 2 guitarras com um tom tal, microfone tem que ser sem fio, aquele de orelha, porque se não for assim não dá para se mexer, não tem que ter púlpito, tem que ter iluminação. Quer dizer, beleza, se tem tudo isso, bota para a rua. Mas se não tem que fazer com o que tem. E assim é a obra de Deus. A gente precisa servir a Deus com o que a gente tem na mão. Eu já tive igrejas, hoje estou numa igreja grande, mas eu tive igreja pequena. Igreja pequena você trabalha com o que você tem. Se não tem caixa de som, vai na voz, vai no grito. Se não tem tomada, irmão, vai com o que tem. E é assim a obra de Deus. A gente tem que servir. Claro que nós temos que fazer com o melhor. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos fazer pouca coisa, Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos fazer a coisa com excelência, mas também fazendo dentro da nossa realidade, dentro daquilo que está ao nosso alcance. Tá ok? Mais uma. O verdadeiro servo faz qualquer tarefa com igual dedicação. Colossenses 3:23. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão ela precisa ser feita? Então a gente precisa pensar aqui. O verdadeiro servo, ele age com qualidade. Então, não importa qual seja a tarefa, ele vai fazer com amor e com dedicação. A mesma pessoa que apresenta o culto com amor, ela precisa também estar na portaria, por exemplo. E não é um serviço de menor qualidade, é um serviço de importância para a obra de Deus.
Então, Jesus ele não especificou que tipo de tarefa, mas o servo, aquele que quer ser grande, ele tem que se tornar servo, cuidar dos outros. E isso aí fica aí um recado para todos nós. Precisamos fazer com o que temos nas mãos e também precisamos fazer com a mesma dedicação, com amor, com cuidado, porque é a obra de Deus. E o último, os verdadeiros servos são fiéis ao ministério. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm promessas e honram compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos. E aí entra também aqui algo que a gente precisa pensar com o coração. Quando nós nos comprometemos a fazer a obra de Deus, nós estamos comprometendo com o próprio Deus. É claro que dentro de uma igreja existe eleição, diretoria, mas quando nós assumimos um compromisso, nós estamos assumindo um compromisso com Deus. E é muito comum, e não deveria ser, às vezes na caminhada, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, nós planejamos e às vezes não dá certo, e as coisas ficam difíceis, e aí o que acontece com a gente? Desanima. E a primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte, vou deixar o cargo, vou embora. Os verdadeiros servos, eles são comprometidos com o Deus da palavra. Então não importa qual seja a dureza do seu ministério, os problemas que você esteja vivendo, a dor que você esteja passando, o mais importante é que você precisa fazer com excelência o seu trabalho e sabendo que você está comprometido com o próprio Deus. E isso é inegociável, ok? É claro que se há situações de doença, de enfermidade, a pessoa mudou de endereço, ou precisa mudar do trabalho, o horário do trabalho mudou, não dá mais para atender aquela função, isso tudo é aceitável. Mas agora, simplesmente abandonar as funções porque se aborreceu, porque está chateado, porque não quer, isso é inaceitável. Então esse é algo que precisa ficar em nosso coração, em nossa mente, em nosso pensamento. Tá ok, pessoal? Os verdadeiros servos sabem exatamente a sua posição e a sua qualidade servindo assim ao nosso Deus. Tá bom, pessoal? Então amanhã eu estou de volta, é o último dia da semana, sexta-feira, não teremos mais lives, só segunda-feira, e nós vamos entrar com mais um assunto falando sobre vida com propósito, e toda vida tem um propósito debaixo do céu. Guarde essas verdades no seu coração, coloque em prática, porque o que nós estamos falando aqui é a palavra de Deus. E nosso desejo é que você possa crescer e avançar e se desenvolver cada vez mais. Nosso horário mudou, agora é 20 horas, quem está chegando atrasado aí, avisa, né, as pessoas, nós estamos colocando já a divulgação para que você possa ter mais tempo. E eu peço que você ore pela sua igreja, ore pelo Ministério da Segunda do Gramacho, já estamos trabalhando a todo vapor. Os departamentos vão começar a voltar aos poucos, com calma, sem correria, mas o mais importante é que nós já estamos com o Congresso de Família já pronto, nós estamos com o trabalho dos 40 dias de oração já em andamento, nós vamos fazer algo tanto presencial como online, nós estamos já com mais uma série de mensagens sendo preparada para o seu coração, nós vamos divulgar isso provavelmente amanhã ou sábado, nós terminamos uma série de mensagens falando sobre gloriosas ruínas. Agora nós vamos caminhar numa outra direção e eu quero contar com a sua oração e que Deus possa falar poderosamente a vida da sua igreja, ok? Uma outra informação que eu quero deixar aqui para a gente poder fechar é que nós estamos trabalhando a possibilidade da nossa igreja ajudar um orfanato. Ok? Nós já identificamos um centro de recuperação que tem sido atendido por nós todos os meses, isso é através de doação de oferta de quilos que são mandados para lá, para que aqueles jovens possam ter alimento para se cuidar. Agora nós vamos trabalhar um centro que trabalha com crianças, e são crianças excepcionais, né? São crianças com problemas, e nós cremos que são importantes, elas são especiais para nós. E eu vou provavelmente marcar uma reunião com a direção, conhecer o trabalho, vou trazer as imagens para cá, para que você possa ver, e nós vamos trabalhar de uma forma especial, de uma forma amorosa, cuidadosa, carinhosa com crianças, que muitas vezes são abandonados pelos seus pais porque têm alguma deficiência ou têm alguma dificuldade.
Então nós fomos levantados como servos de Deus para servir o outro e servir a pessoas que precisam de ser cuidadas, como servir crianças, é a função da nossa igreja. Então, ore pela sua igreja, vamos avançar nessa direção, que Deus nos dê estrutura, sabedoria, conhecimento para fazer o melhor para a obra de Deus. Beleza, pessoal? Então vamos orar, vamos encerrar essa live nesse momento. Um abraço para todo mundo que está aí, né, postando aí, deixando aí pedido de oração. Depois eu vou ler com carinho, vou orar por você, mas nós vamos levantar agora um clamor juntos para que Deus nos use como servos na sua obra. Se você está afastado do caminho do Senhor, volta logo, se filia à igreja, vem com a gente. Segunda do Gramacho, aqui na rua Fredo Beck, número 3, né? Tem culto de manhã e também à noite. De manhã nós temos às 10 horas da manhã no domingo e à noite a partir das 18h30, terminando cedo. 1h30 de culto, você já está indo para a sua casa, ok? Vamos orar, que Deus abençoe a todos e dê uma quinta-feira de vitória. Pai querido, rendemos graças por mais um dia de qual aprendemos a Tua palavra. Aprendemos sobre exatamente, ó Deus, viver com propósito. E o propósito é Te servir, e a Tua palavra disse, aquele que quer ser maior, que seja o menor, aquele que quer ser grande, que ele venha a servir o próximo. Nos ajuda, Deus, a usar as nossas qualidades, usar as nossas habilidades, usar os nossos dons para fazer a Tua obra. Abençoe Teus filhos que estão ouvindo essa live, aqueles que irão passar mais tarde, que eles sejam abençoados pela Tua presença, que esse propósito, o qual o Senhor nos chamou, possa servir para o crescimento da Tua obra na face da terra. Nos dê, ó Deus, alegria em cada culto que celebramos. Derrama o Teu Espírito, ó Deus, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, que o Teu povo seja incendiado na Tua presença. É o que eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Que você tenha uma noite de descanso, que a sua casa seja repleta de paz, de tranquilidade e de amor e da presença do Espírito Santo de Deus. É a minha oração e a certeza de que Deus está contigo. Beleza, pessoal? Vamos agora com a visão da igreja para 2021 e amanhã nós estamos de volta. Abraço, pessoal! Depois de uma grande tempestade, geralmente permanece a dor e o entendimento da necessidade de construir tudo novamente. As tempestades podem ser diversas em nossa vida, como a doença, a perda do emprego, o luto, a falta de recursos para o sonho desejado e relacionamentos quebrados. 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Observamos as igrejas paralisarem seus cultos e o índice de morte subir a cada dia. Nosso sorriso ficou por trás das máscaras no dia a dia. Precisamos recomeçar e escrever uma nova história. Precisamos construir nossa casa na rocha firme para suportar a tempestade, firme diante do vento contrário. Por isso, 2021 é o ano de construir uma nova história, novos sonhos, novas realizações, novos relacionamentos. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer.